Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje no Salmo 28. Esse também é um salmo de Davi. O contexto, a gente não sabe muito bem o contexto. Alguns comentaristas dizem que podia ser que Davi estava muito doente, outros dizem que realmente era um momento onde havia uma grande aflição aqui, e Davi não está orando simplesmente por ele, mas ele está orando aqui. Se a gente vê o versículo 9, ele diz: salva o teu povo. Então ele está orando como ele, o representante ali do povo, mas que vai refletir em tudo o que está acontecendo no povo. Mas independentemente da situação que isso está ocorrendo, é um salmo aonde Davi ele está pedindo uma ajuda imediata do Senhor. É um socorro meio que imediato, é algo que está assim acontecendo ou prestes a acontecer, é um perigo eminente. E aqui ele tem dizendo assim: a ti, ó Senhor, eu suplico. Rocha minha, aquele que é fiel, porque assim, o que é uma rocha? Rocha é algo estabelecido, é algo firme, é algo fiel. Não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Davi ele está dizendo assim: pois se permaneceres em silêncio, quer dizer que ele está sentindo nessa situação que está ocorrendo que o Senhor está em silêncio. E ele pede para o Senhor não mais permanecer em silêncio, porque senão ele vai ser como aqueles que voltam ao pó sem a esperança viva do Senhor. Veja só, amados e amadas, muitas vezes quando nós estamos com as nossas emoções muito aguçadas, com um medo muito eminente, nós temos a nossa amígdala, onde é o centro ali das nossas emoções, hiperestimulados. E essa hiperestimulação, ela nos tira do campo da fé, do campo da esperança e do campo de ouvir Deus. Então, por isso que nós temos que a cada dia conhecer um pouco sobre as nossas emoções e saber quais nós temos mais tendências a ter e quais delas nos tiram mais do prumo, porque isso vai nos ajudar. Então, Davi aqui diz que o Senhor está em silêncio, mas o Senhor não está em silêncio. Ele que não está conseguindo ouvir, ou o Senhor está deixando Davi fazer um prescrutar interno dentro dele, para o Senhor poder se manifestar com mais clareza. Tá? Então aqui diz assim: ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti por livramento. Então se vê que Davi está pedindo livramento, algo está acontecendo. Sabe, amados e amadas, atualmente eu vejo que muitas vezes a gente se incomoda tanto com o que está acontecendo exteriormente, mas nós temos tantas coisas adversas dentro de nós que nós também temos que pedir por livramento. Aqui nós estamos vendo Davi como um rei, um representante de uma nação, aonde todos os povos ali em volta eram contra Israel, como até hoje isso acontece. Né? Então ele ali como representante do povo se sente com essa responsabilidade. Hoje nós sabemos que nós vivemos num mundo assediado, um mundo contra Deus. Então nós sabemos que vivemos rodeados desse monte de testemunhas que não são de Deus, tá? E dessa forma a gente também tem que conhecer o nosso interior, porque senão nós vamos ter inimigos fora e inimigos dentro. E hoje eu vejo um exemplo, que a maioria dos nossos medos são imaginários. São medos que nós vamos cultivando em nosso coração desde a nossa tenra infância, porque a gente não tem conhecimento e muitas vezes nós vivemos com essa amígdala, com essa parte emocional hiperestimulada. E aí nós ficamos mais na sensação de falta de confiança, de medo, de ansiedade, de muita preocupação, e dessa forma a fé ela vai minguando, mas vamos exercitar a fé a cada dia, vamos assim como Davi, vamos clamar a ele, olha, ouve a voz das minhas súplicas quando clamo a ti por livramento, quando ergo minhas mãos em direção aos santos dos santos. Porque até hoje os judeus, eu tive
o ano passado junto aos judeus no sabá, no sábado, né? Eram judeus messiânicos. E na hora de orar, a gente se voltou para Israel. Então aqui eles se voltavam para os santos dos santos. E hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Dentro do nosso coração está o Senhor. No versículo 3, Davi vai falar para que o Senhor não junte a ele aos ímpios e maldosos, porque os ímpios e maldosos são aqueles que as súplicas deles não chegam ao Senhor, né? E fala assim, no castigo que eles está reservado para eles, que é o silêncio do Senhor, né? Olha só, porque esses ímpios e maldosos, eles falam como amigo, como seus companheiros, mas na realidade abrigam crueldade no coração. Imagine um rei, né? Quanta gente devia bajular ele, mas ali abrigavam crueldade no seu coração. Sabe, amadas e amadas, eu quero fazer um adendo aqui, fugindo até um pouquinho do texto, mas falando um pouquinho para as mulheres. As mulheres, o Senhor nos deu uma dádiva, um dom de termos, a maioria das mulheres, um sentimento mais aguçado, uma sensibilidade mais aguçada, porque ele nos deu esse talento do cuidar, do gerar, do ser mulher no sentido de gerar, multiplicar outra vida. Então, para isso, precisa de uma sensibilidade maior. Só que muitas vezes, por nós não sabermos lidar com essa sensibilidade maior, o inimigo tem se aproveitado muito disso. E aí nós somos com muita facilidade, nós confiamos e nós falamos as coisas. E nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes nós até estamos passando a mão nas costas de alguém e depois viramos e contamos o que aconteceu para outra pessoa. Então lembre-se, o Senhor, Ele quer que nós amemos a todos, a todas, mas lembra, o Senhor tinha 3 discípulos mais íntimos. Nós temos que saber escolher as nossas intimidades. Saiba, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, e o conviver não é também só pessoal, tá? Eu posso estar convivendo com uma pessoa ouvindo sempre ela na internet. Então, sempre que eu ouço muito uma pessoa, é uma forma também de eu estar convivendo com ela e estar sendo a média também do que ela pensa, do que ela é, do que ela fala. Então, por isso que eu tenho que prestar muita atenção a quem eu estou seguindo, a quem eu estou ouvindo. Se eu estou vendo muita, vamos supor, novela, se eu estou vendo muito jornalismo, também essas coisas estão influenciando a minha pessoa. Tá? Então, ter esse cuidado, tá? Então, voltando aqui para o texto, retribui-lhe segundo os seus feitos, conforme as suas más obras, responde-lhe na medida de suas ações e dá-lhes o que merecem. Então, veja, Davi aqui está falando, olha, já que eles fazem o mal, que eles escolham o mal. Muitas vezes nós estamos num mundo que está tão inserido no mal, que a gente parece que o mal está governando e dominando. Mas a palavra de Deus nos alerta para a gente não deixar de fazer o bem. Pode ser que em alguns momentos a gente até desanime, mas voltemos para o Senhor, né? Versículo 5, porque não desejam reconhecer os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Eles os destruirá e jamais permitirá que se reergam. Então, veja, eles não querem reconhecer os feitos do Senhor hoje, querem banir a Bíblia, querem banir parte da Bíblia porque incomoda, né? Porque o que está escrito aqui incomoda as pessoas. Agora, versículo 6. Tem uma mudança, olha, bendito seja o Senhor, pois atendeu as minhas petições. Olha como houve uma mudança brusca do que vinha sido falado até o versículo 5. E agora o versículo 6, Davi diz assim, bendito seja o Senhor, pois atendeu as minhas petições. Mas você fala, puxa, mas como foi assim tão rápido?
Nós não sabemos se foi escrito de uma vez só, mas nós sabemos que ali foi uma continuidade. Aqui é uma continuidade. Sabe, amados, quando Davi ele abre o coração para o Senhor, ele vai falando o que ele sente, ele vai falando também como ele vê os ímpios, e aí ele vai explorando o coração dele, e nessa exploração de pondo tudo para fora, começa também a vir as memórias daquilo que o Senhor já fez, daquilo a qual o Senhor fez já na vida dele, daquilo que o Senhor já livrou ele. Por isso que muitas vezes eu oriento meus clientes a ter um caderno de marcos, porque ali, quando eu vou olhando tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, um caderno de agradecimento, aquilo vai brotando a esperança, vai brotando a alegria. E assim, nessa época aqui de Davi, as pessoas tinham muito trabalho braçal, mas a mente delas não era tão sobrecarregada e assediada como nós temos hoje. Então eu creio assim que nessa época, assim como Davi, de buscar o Senhor, de estar ali mais na presença do Senhor, de estar meditando, de estar contemplando, devido ao assédio mental, à inquietude, a aceleração mental ser menor, eu acredito que isso era o suficiente para a alma, o espírito, a alma e o corpo. Agora, nos tempos que nós vivemos hoje, eu vejo assim que nós precisamos sim de cuidar da nossa alma, porque hoje é tudo muito acelerado, muita informação, muita coisa que nós temos que resolver num dia, muita responsabilidade, muitas tarefas, tal. E a nossa comunhão com Deus fica fragmentada. O nosso contemplar o Senhor fica fragmentado. Então hoje eu vejo que, veja só, as doenças também que nós temos hoje física, não são grandes doenças que tinham muito no passado e vice-versa, porque conforme vai mudando também o tempo, as doenças vão mudando. E nós precisamos cada vez de mais estudos, de mais remédios, de mais médicos, de mais pesquisadores. Então, a mesma coisa para a nossa alma. Nós precisamos olhar para ela ser cuidada, para ela se firmar nas coisas do Senhor. Então, aqui no versículo 6, Davi já muda tudo que ele está falando, porque ele toca no Senhor. Ele já toca em tudo aquilo que o Senhor fez. E aí, o que ele explode? Ele explode dizendo assim: pois atendeu as minhas petições. Eu vejo tudo que o Senhor já fez. Então, ele já atendeu as minhas petições. É um agradecer por aquilo que já aconteceu no tempo de Deus, no tempo kairós de Deus, tá? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Você viu? Nele confiou o meu coração. Tá? Então, o nosso coração quer estar aqui na grande batalha. Nele confiou o meu coração e do Senhor recebeu o favor. Quer dizer, ele sentiu ouvir o Senhor, ele sentiu a presença do Senhor, ele sentiu o Senhor falando com ele, porque lembra que ele fala no início que o Senhor estava em silêncio? Agora ele já sente o falar do Senhor. Ó Senhor Jesus, todo o meu ser muito se alegrou e com o meu cântico eu o louvarei. Gente, como Davi tinha intimidade com Deus. Ele ali já percebeu o falar do Senhor, o coração dele foi limpo dos medos, foi limpo de todo o perigo que estava ali assediando. O coração dele foi limpo. O livramento, ele já está trazendo para o coração e para a alma dele, para depois se manifestar. Tá? Então ele diz assim: e o meu cântico eu o louvarei. Eu vou começar a louvar o Senhor, tá? Se a gente só fica na falta, nosso coração não é um coração de louvor. Mas ali, quando eu já começo a louvar o Senhor, já prevendo tudo aquilo que por eu confiar no Senhor eu entrego e eu confio, eu já tenho um coração leve. O Senhor é a força do seu povo. Agora ele já fala como povo. Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Quer dizer, ele se coloca aqui como ungido, no sentido que o Senhor ungiu ele para ser rei, né? E nós sabemos que Jesus aqui é o nosso rei, né? Salva o teu povo e abençoa a tua herança.
apacenta-os como seu pastor e conduz-o para sempre. Ele não fala que apacenta como seu soberano, não. Pastor é aquele que tem intimidade, conhece a sua ovelha e leva a sua ovelha ali com cuidado. Lembra que a gente viu o Salmo 23? O Salmo 23 é um salmo de proximidade, de intimidade, e aqui ele fala: apacenta-os como seu pastor e o conduze-os para sempre. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.